Entenda como surge. Ah, entenda como surge a Umbanda. Vamos dar uma olhadinha? Você falando sobre essa questão. Porque assim, o Alexandre Comino, quando eu conheci ele há uns 10, 12 anos atrás, eu acho que até mais, ele estava elaborando um livro sobre o Zélio Fernandino de Moraes. Eu conheci ele através de uma palestra. E a palestra dele foi tão cativante que a editora convidou ele para lançar um livro sobre a história do Zélio. Aí ele foi e falou: não, eu tenho que pesquisar mais. Então ele foi até a casa do Zélio, falou com a família, pegou fitas, pegou vários registros e estava elaborando esse material. Eu não sei se ele lançou esse livro, mas ele defendeu durante muito tempo a fundação da Umbanda a partir de Zélio. E foi em 2024 que ele mudou esse discurso. Ele se afasta, né, da Umbanda EAD, se afasta da Umbundum e dessas demais pessoas aí do campo esotérico da Umbanda, e ele passa a tomar um discurso diferenciado. Então é interessante agora ver o quão mudou esse discurso dele, porque ele era um defensor ferrenho do Zélio Fernandino de Moraes. Bora ver. Bandaime, que as pessoas acham que é algo mais recente, mas não é, né? Me ocorreu aqui também uma outra coisa que muita gente tem falado, é sobre o muito branco na Umbanda. E como isso tem se tornado uma questão até mesmo de preconceito, como que o branco não pode, não poderia, não deveria ter terreiro com pai de santo branco, com um monte de gente branca. Até que ponto isso tá se tornando também realmente um preconceito ou também um modismo de muita gente que está brincando com entrar para a religião porque se encanta com aquilo? A Mad oferece ali para fazer um react sobre um mestre, né? Mad, manda para mim depois o link que eu vou dar uma olhadinha. Não vou fazer hoje, né? Eu vou dar uma olhada primeiro. Mas quem sabe na próxima live eu dou uma olhadinha sim. Raul, a Umbanda, ela só se organizou como religião na década de 30, né? Então, a gente tem a história do Zélio de Moraes, que ele conta que no dia 15 de novembro de 1900... Já mudou. Ele conta. Tipo assim, ó, quem contou foi ele. Já não são mais os registros, porque os registros são falsificados. Já mudou o discurso. Em 1918, ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro da recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Na verdade... Olha que detalhe interessante. O Zélio, ele foi tão mal assessorado que ele poderia muito bem ter falado que ele incorporou um caboclo chamado Ubirajara, não, calma aí, agora me fugiu da cabeça. Gente, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Caboclo fundador de Niterói. E esse caboclo aqui, ó, chamado Araribóia. Sabe quem foi esse homem aqui? Esse indígena brasileiro, que não era um caboclo, era um indígena, esse é o Araribóia. O Araribóia, ele é um indígena tupi, fundador de duas cidades. A cidade da Serra, que é essa cidade que eu moro, e a cidade de Niterói, a cidade que Zélio morava. É um herói nacional. Você sabia que ele sozinho, ele enfrentou um forte muito bem armado? O cara nadou a Baía de Niterói, ele pulou no forte sozinho, matou todo mundo, abriu a porta e deixou os portugueses entrar. E ali foi fundado Niterói. Até hoje ele é homenageado. Estão vendo as estátuas? Até hoje ele é homenageado. Então ele poderia muito bem, se ele tivesse uma boa assessoria, ter falado que incorporou o Araribóia. Ninguém ia questionar, mas sabe por que o Araribóia não podia ser o fundador da Umbanda? Porque ele não era um caboclo. Ele era um indígena. Tinha que ser um caboclo, porque o caboclo, ele é brasileiro. A intenção de fundar a Umbanda era fazer a miscigenação dos povos através de uma religião. Tendo o branco, através da fundação do espiritismo de Allan Kardec, através dessa ideologia de Allan Kardec,
eles iriam controlar tudo. Então, tudo que vinha do negro e vinha do indígena, eles iam filtrar o que prestava ou não e ia incorporando devagar. Tanto que Zélio fundou a religião chamada Alabanda. Depois que mudou para a Umbanda. Será que o caboclo da Sete Encruzilhada, ele se enganou no nome? Por que mudou? Porque não havia um contexto espiritual ali. Era um contexto estratégico. Era somente isso. Então, assim, ele errou. Ele foi muito mal assessorado. Viva Araribóia, fundador de 2 grandes cidades, Serra e Niterói, herói nacional, um indígena original tupi. Ancestralidade verdadeiramente pindorama. A Federação Espírita de Niterói não existia ainda. Ele incorporou dentro de um centro espírita chamado Centro Espírita Santo Agostinho. As pessoas daquele centro espírita é que foram os fundadores depois da Federação Espírita de Niterói. O Zélio de Moraes, ele era um jovem de 17 anos e era um homem branco. Filho de deputado, filho de marinheiro, de classe média alta, andava com a elite da época, tinha contatos com os militares, né? À toa que todas as suas tendas foram dadas para sacerdotes que eram generais militares. Então não era só branco. Ser branco era o de menos na época. Era todo o contexto em volta dele. O Zélio de Moraes, ele começou a passar mal, tinha dores e tudo. A família achou que ele estava louco e levou... primeiro achou que ele estava endemoniado, levou o Zélio para um padre exorcizar. E o padre falou que ele não tinha nenhum demônio para ser exorcizado. Depois o Zélio foi levado para um tio que era médico, o doutor Epaminondas, era um sanatório. Aí o tio falou que ele não estava louco também, não estava endemoniado, não estava louco. E aí a mãe do Zélio de Moraes levou o Zélio para uma benzedeira que incorporava um espírito. Essa benzedeira, ela incorporava um espírito chamado Tio Antônio. É Dona Cândida. A Dona Cândida é uma mulher negra. Então, na época, se chamava de macumbeira. Até que, enfim, tá falando dessa história, né? Porque geralmente eles apagam essa parte da história. Do nada, Zélio fica passando mal. Do nada, ele funda a Umbanda, né? Até que, enfim, estão citando a bendita benzedeira. Ou calunduzeira. Fazer um calundu, né? É uma pessoa que incorporava espíritos. O Zélio foi levado para essa senhora incorporou o tio Antônio, benzeu o Zélio de Moraes e acredita-se que ali o Zélio incorporou a primeira vez ali, antes da Federação Espírita, o pai Antônio, que era irmão do tio Antônio, porque era comum dar o mesmo nome quando a pessoa era escravizada e dava um nome para ela em português, né? E ali o Zélio incorpora o pai Antônio e ele diz que estaria curado. No dia seguinte é que ele foi levado à Federação Espírita, que ainda não era federação. Era o Centro Espírita Santo Agostinho, ali em Niterói. E ali no Centro Espírita diz que aqueles espíritas aqueles homens brancos espíritas começam a incorporar caboclos e pretos velhos. E a pessoa que está coordenando a sessão espírita ortodoxa, seguindo a ordem de Kardec, começa a expulsar essas entidades que ali eram conhecidas como entidades da macumba, porque eles já incorporavam na macumba. A macumba é a tradição afro-brasileira que acontecia no Rio de Janeiro. Olha, eu vou fazer um corte disso aqui. Porque a gente fala de macumba como tradição afro-brasileira e o povo fala, não é macumba, macumba é um instrumento musical. Agora que o Alexandre Comino tá falando, tomara que você acredite agora, querido. Principalmente aí os esotéricos. Tá vendo? Da boca do seu queridinho Alexandre Comino. Macumba é tradição carioca afro-brasileira. Antecessora à Umbanda. Base banto ou bantu. Base banto. Oh, meu Deus. Olha, isso é uma vergonha, tá, pessoal? Pessoal que defende a quimbanda, pessoal que defende aí uma Umbanda raiz e não fala do povo banto. Olha, o Alexandre Comino tá dando uma aula pra vocês. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha pra vocês, hein? Diferente da tradição afro-brasileira baiana, que é o candomblé queto de orixá, mas que tem semelhanças com o candomblé congo-angola, que acontece em Salvador, no bairro de Cabula. Mas no Rio de Janeiro, a macumba era para incorporar espíritos, então incorporava caboclos na macumba.
E ali, Zélio tinha tido na casa de uma macumbeira ou de uma calunduzeira, que é a dona Cândida, que incorporou um preto velho. Depois o Zélio vai para um centro espírita, que é esse meio da classe média de pessoas brancas, e essas pessoas começaram a incorporar caboclo e preto velho, e eles estão sendo expulsos naquele... Né, depois não. Ele já vivia no meio. Porque o pai dele foi deputado 2 vezes. Como é que ele não vivia no meio? Ele já vivia. momento o Zélio incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas. E o caboclo... Tentar colocar ele como um pobrezinho, coitadinho, não cola. Ele já vivia no meio da elitezinha de Niterói. Caboclo incorporado no Zélio com 17 anos de idade pergunta por que é que estão expulsando esses humildes? Por que é que vocês estão expulsando esses espíritos desses humildes, do preto velho e do caboclo? Aí o chefe da seção, que é o Dr. Souza, fala para ele, e quem é você para perguntar? E ele responde, se eu preciso ter um nome, me chame de caboclo das 7 encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. E o que é que você está fazendo aqui? Ele diz, amanhã, na casa da família desse jovem, vai ter uma mesa posta para todos se manifestarem, quem quiser. Quem sabe mais vai ensinar, quem sabe menos vai aprender. Ele não disse nessa data que estava fundando a Umbanda. Ele não disse que estava fundando uma nova religião. Ele só falou que na casa da família ele ia incorporar e todo mundo ia poder incorporar. Na cabeça dele, aquilo era espiritismo. Mas essa é uma versão contada agora. Porque a versão que foi contada por décadas foi da Revista Espírita de Niterói, que é uma versão completamente diferente. Que é dita que ele fundou, a partir daquele momento, a Umbanda. Então, é a versão agora. Então, como o Alexandre Comino sempre falou da versão anterior, eu acho que vale a pena ele fazer um esforço a mais para trazer essa nova versão com fontes, né? Porque não vale pedir somente as fontes para os outros, tem que pedir fonte para eles também, com as fontes para a gente poder também ter acesso a essa pesquisa dele. Porque é de extrema importância o que está dizendo aqui. Entendi. Não era Umbanda ainda. Era espiritismo na cabeça dele. E aí, o Zélio, na casa da família, em 1908, começa a incorporar caboclo e preto velho. Na cabeça dele, ele tinha passado na casa de uma macumbeira e conhecido o preto velho lá. Mas ele começa a incorporar na casa dele como um espiritismo de caboclo. Ele está fazendo um espiritismo, mas recebendo o caboclo que era da macumba, agora na casa de um branco de classe média, fazendo um espiritismo de caboclo. De classe média. Maravilhoso. É maravilhoso quando eles se contradizem, né? É muito bom isso. O caboclo, ele é o dono dessa terra aqui. O caboclo não veio da África. Sim, era o índio. O caboclo é dessa terra, não é? Então o Zélio começa a incorporar o caboclo dessa terra e começa a incorporar o pai Antônio, que é de origem... os escravos. Isso, que é de origem africana. Vem a entidade... Ah, que pena. O corte ficou cortado. Queria ter ouvido mais. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.